De Burnout, ou a síndrome do esgotamento profissional, é nosso tema de hoje. É uma síndrome que chega a afetar 30% da população ativa no Brasil. Pouca gente, imagina, 30% da população ativa no Brasil. E é um distúrbio emocional causado exatamente na interação com o trabalho, pela exaustão extrema que o trabalho provoca na pessoa, pelo estresse e esgotamento físico, também emocional. Então, é um trabalho que leva a pessoa a esgotamento físico e emocional. É causado pelo excesso de trabalho, então a pessoa ela ultrapassa um quantitativo de horas e de fluxo de trabalho. Trabalhos difíceis de serem realizados e que a pessoa é colocada para ser realizada com uma certa pressão e prazo de entrega. Então são vários os fatores que vão levar a pessoa ao síndrome de burnout. E esta síndrome de burnout, ela leva este nome porque vem de bron, queima, e out, exterior. Então queima exterior. Então, a atividade externa, a atividade profissional que leva a deteriorar o sujeito, o indivíduo trabalhador. Então, isto é aquilo que a pessoa faz externo que leva ela à autodestruição, que vai depois provocar possivelmente uma situação de depressão, de ansiedade e até de incapacidade para o trabalho ou aquele trabalho específico. A síndrome de Burnout, ela apresenta sintomas e esses sintomas são importantes para direcionar o tratamento. Por quê? Muitas vezes a pessoa ela tem o diagnóstico de síndrome de Burnout, só que não é. E às vezes ela vai tratar em função de coisas que diz respeito a algo mais profundo, porque a síndrome de Burnout ela é um quadro específico do resultado da ação do trabalho, não está relacionado especificamente com demandas da história pessoal, com outros transtornos comportamentais. Por isso que o tratamento difere, é focado, é voltado, é quase que uma psicoterapia breve voltada para esta necessidade. Lógico que a pessoa muitas vezes ela chega a fazer o sintoma da síndrome de Burnout porque ela se entrega ao trabalho por alguma situação que ela está esquivando ou que ela está assim transferindo no trabalho. Aí sim é alguma coisa mais profunda que precisa ser investigada num processo de psicoterapia contínuo. Para os sintomas de identificação da síndrome de Burnout, é necessário identificarmos que para as reações físicas, nós temos também as reações comportamentais, emocionais. Por exemplo, cansaço excessivo físico e mental, dor de cabeça frequente, alteração de apetite, insônia, dificuldade de concentração, pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinal e alteração do batimento cardíaco. Porém, esses são sintomas decorrentes da síndrome, porém que afeta a questão perspectiva física. Mas não dá para se fazer o diagnóstico da síndrome de Burnout apenas pelas manifestações físicas. É necessário estar associado, então, com fatores emocionais e comportamentais, como sentimento de fracasso e insegurança, negatividade constante, sentimentos de derrota e desesperança, sentimento de incompetência, alteração repentina do humor, isolamento social, tá vendo? Então a síndrome de Burnout, além de causar os sintomas físicos, ela também vai prejudicando o estado emocional da pessoa. Por isso que se ela não for tratada, não for diagnosticada e bem diagnosticada, pode levar o indivíduo a um processo de depressão e ansiedade generalizada. E como se dá o tratamento? Ao diagnosticar os sintomas, lembrando, associando sempre com a questão física e emocional, tem que estar casado com esses sintomas não só de um lado físico ou não só do lado emocional, aí indicar a psicoterapia. Segundo o Ministério da Saúde, a indicação é por um psicólogo, psicóloga
ou psiquiatra. No caso, às vezes só a psicoterapia pode colaborar, porque o sujeito vai ter espaço para falar do que está acontecendo e vai começar a identificar onde pode tomar atitudes. Mas geralmente quando o caso chega a tratamento é porque já tem sintomas de depressão e ansiedade. Então geralmente tem um acompanhamento medicamentoso com psiquiatra, ansiolítico, depressivo, conjugado. A meta do tratamento é a pessoa identificar o problema, fazer mudanças de hábitos e mudanças na condição de trabalho. Às vezes é necessário até mudar de trabalho. Num primeiro momento, conforme o nível da situação desta síndrome que o paciente está tendo, é necessário solicitar um afastamento por um período. Aí o médico psiquiatra pode indicar, porque já está num caso mais avançado. E também, às vezes, já promover a própria empresa, em diálogo com o paciente, com o trabalhador, promover as férias desse sujeito para que no período de férias possa estar descansando. E neste caso, férias não é para ficar em casa, é para sair com pessoas, fazer atividades, desestressar, dar um time. Mas não adianta fazer isso e apenas tomar remédio se não estiver espaço para pensar uma estratégia de ação, pensar como a pessoa entrou nesta condição da síndrome de Burnout e como ela pode sair, e como ela pode construir referenciais para não entrar de novo nessa síndrome, porque isso acontece no vai e volta, e sempre o trabalhador vai estar sendo pressionado externamente, desgastando-se internamente, né, síndrome de Burnout, por causa do que ele não conseguiu tratar e não conseguiu se configurar dentro de uma identidade como trabalhador. Lógico que isso também requer, a partir do momento que ele identifica mudança de hábitos e mudança na condição de trabalho, um diálogo com a empresa para ver se a empresa também não é provocadora desse tipo de síndrome. Se ela não está pensando o trabalho apenas como um robô o trabalhador como um robô que tem que apresentar resultado sem ver o lado humano, físico e a questão humana do trabalhador. Então a empresa precisa ter esse diálogo, essa percepção, porque muitas empresas podem estar adoecendo os seus trabalhadores por um excesso e por uma rigidez na configuração de metas. Mas é possível prevenir-se desta síndrome de Burnout, sim. Primeiro, onde você trabalha, de ficar atento, de não pegar a atividade na qual você não consegue realizar por questão de estrutura física, por condições emocionais e por falta de recursos. Se colocar, eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de fazer isso com medo de perder emprego, mas deve colocar sim diante da realidade e colocar-se defendendo também a sua saúde, prevenindo-se para que não entre nessa síndrome. Também, se estiver trabalhando e no trabalho começar a acontecer esses sintomas que eu citei aí no começo deste vídeo, de conversar isso com alguém, procurar um coordenador de área, procurar um gerente de área, se colocar diante de alguém para falar disso, para começar a se posicionar para evitar entrar nessa síndrome propriamente dita. Porém, é necessário definir hábitos profissionais a curto, médio e longo prazo. Muitas pessoas vão trabalhando no dia a dia, pensando só naquilo que está fazendo, faz força-tarefa, ficam sujeitos às vezes braçal repetitivo e não tem assim um plano de carreira, não pensa no futuro, não desenvolve formação, não pensa em algo a curto, médio e longo prazo, quer dizer, só está no aqui e no agora, é o sobrevivente. Então isso é ruim também, não é prevenção. Manter a atividade física regular, isso é uma coisa que é difícil, o brasileiro não tem este hábito de atividade física regular. Fala-se muito, mas se faz pouco. Desenvolver também atividades de lazer periódica. O descanso muitas vezes é ficar em casa parado, dormindo, e isso não é prevenção. Afastar-se de pessoas negativas, principalmente naqueles ambientes de fofoca, principalmente no trabalho. Atividades físicas regulares que eu falei, mas principalmente as aeróbicas, que faz com que o metabolismo do corpo possa se prevenir. Evitar bebida alcoólica em excesso e também o cigarro, tá vendo? São prevenções que cabem para todas as outras e demais situações. E dormir, procurar dormir 8 horas de sono noturna, porque isso aí também pode causar estresse no trabalho. Então, às vezes, a síndrome de Burnout, ela vem
associado também com hábitos distorcidos no dia a dia da pessoa. Que quando a pessoa entra na síndrome de Burnout propriamente dito, sair dela é complicado, mesmo sendo um tratamento focado, uma psicoterapia breve, porque diz respeito à disfunção que o trabalho gera do externo para o interno, ela é difícil de ser tratada, porque a pessoa ela vai ter perdas de trabalho, ela vai ter problemas na empresa. Então é melhor prevenir do que remediar. Então segue aqui este vídeo e espero que você possa estar atento para ver se você está entrando nessa síndrome ou não e como se prevenir dela, para que o seu trabalho não seja inimigo seu, mas para que o seu trabalho seja um elemento propositivo para a sua vida, tá ok? Um abraço e muito obrigado pela sua atenção.